Os Incas foram um povo que se desenvolveu perto da Cordilheira dos Andes, por volta do século XII. Assim como aconteceu com os astecas, os Incas também conquistaram uma área muito grande. Seu império se espalhou por uma vasta região que hoje inclui partes da Amazônia colombiana, do Equador, do Peru, da Bolívia, da Argentina e do Chile. Naquela época, vários povos viviam nessas terras. Aos poucos, esses povos foram se submetendo ao poder do imperador Inca. Ele comandava um exército muito grande e poderoso. A capital do império era a cidade de Cusco. Era de lá que o imperador governava todo o território. O mapa do Império Inca mostra como ele foi crescendo ao longo do tempo. Primeiro dominaram uma parte menor, depois foram expandindo até atingir o seu tamanho máximo. Esse crescimento aconteceu entre os anos de 1400 e 1525. A maior extensão do Império Inca aconteceu durante o governo do imperador Atahualpa, entre os anos de 1532 e 1533. Mas nesse mesmo período, os espanhóis chegaram à região. Eles vinham comandados por Francisco Pizarro. Começaram um processo de conquista e, por fim, destruíram o império. Os incas acreditavam que o imperador era uma divindade. Ele representava Inti, o deus do sol. Por isso era muito respeitado. O povo fazia festas e rituais religiosos em vários templos espalhados pelo império para homenagear o deus Sol e o imperador. Os incas usavam o ouro, a prata e o cobre para fazer muitos objetos. Esses metais eram usados na criação de adornos, estátuas e joias. Também serviam para decorar templos e palácios. Mas com a chegada dos espanhóis, quase todos esses objetos foram derretidos, transformados em barras e levados para a Europa. A sociedade inca era organizada em ailos. Isso quer dizer que as pessoas viviam em comunidades formadas por famílias que trabalhavam juntas. Elas compartilhavam a terra para plantar alimentos e criar animais. O trabalho era feito em grupo, e todos ajudavam. Não existia trabalho com salário. Todos tinham que cuidar das terras e colaborar para o bem de todos. O plantio era feito em terraços, que eram degraus construídos nas montanhas. Isso ajudava a evitar que a água levasse a terra embora e também aproveitava melhor o espaço das encostas. Os incas plantavam feijão, mandioca, quinoa, tomate e muitos tipos de batata e milho. Esses alimentos continuam sendo cultivados no Peru e na Bolívia até hoje. Eles também criavam abelhas e delas retiravam o mel. Mesmo depois da chegada dos espanhóis, muitos costumes dos incas ainda são preservados. Nas feiras populares, é possível encontrar tecidos feitos em tear manual e objetos artesanais. Eles também mantêm tradições no modo de viver, no comércio, nas crenças e na forma de fazer arte. Tudo isso mostra a herança dos antigos povos andinos. A organização do Império Inca era tão impressionante que, mesmo sem desenvolver a escrita, eles criaram um sistema de correios muito eficaz. Todo o império era interligado por estradas. Essas estradas ajudavam no deslocamento das pessoas e na comunicação entre as cidades. Em alguns pontos existiam postos de correio. Ali, os mensageiros, chamados chasquis, pegavam as mensagens, memorizavam tudo e corriam até o próximo posto para passar a mensagem. Dessa forma, a comunicação acontecia de um lugar ao outro de maneira rápida e organizada. Esse sistema de mensagens e estradas era fundamental para que o imperador conseguisse controlar todo o império. Mesmo sem papel ou escrita, os incas criaram uma forma eficiente de se comunicar e manter tudo funcionando. Muito antes de o continente americano ser como nós o conhecemos, diferentes povos nativos viviam aqui. Foi somente em 1492 que os primeiros europeus chegaram a estas terras, liderados por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, navegante nascido em Gênova, chegou à América em 12 de outubro de 1492. A primeira ilha da América Central onde a esquadra de Colombo aportou foi Guanahani, nome dado pelos habitantes locais. Os espanhóis chamaram os habitantes de índios, pois acreditavam ter chegado às Índias, como a China, Japão e Indonésia. A viagem de Colombo tinha o objetivo de encontrar riquezas, como ouro e prata, para o reino da Espanha.
Por isso, grandes navegações saíram da Europa rumo ao Oriente. Ao longo do século XV, o Reino de Portugal também enviava navegantes rumo às Índias, com o mesmo objetivo, mas por rotas diferentes. Ao chegar às Bahamas, Colombo, em nome do rei espanhol, tomou posse da ilha e a batizou de San Salvador. Voltou para a Espanha em janeiro de 1493, mas fez mais 3 viagens às ilhas daquele arquipélago. Ele queria encontrar o ouro que acreditava existir nas terras dos mongóis, como descreveu Marco Polo em suas viagens. Colombo morreu em 1506, sem prestígio, pois não encontrou as riquezas prometidas aos reis espanhóis. Marco Polo foi um viajante e mercador da cidade de Veneza. Em 1271, fez uma longa viagem ao Oriente que durou cerca de 24 anos. Na China, serviu ao imperador mongol Kublai Khan por 17 anos. Conheceu a cultura dos povos da China e da Índia. Ao voltar a Veneza, seu navio foi capturado e ele foi preso. Na prisão, contou suas histórias para um escritor que publicou O Livro das Maravilhas. 2 séculos depois, esse livro despertou o interesse de Colombo e de outros navegadores que queriam chegar ao Oriente. Eles queriam conhecer as maravilhas descritas por Marco Polo e comercializar as riquezas. Em 1501, Américo Vespúcio viajou pela costa da América do Sul. Ele afirmou que as terras descobertas por Colombo eram parte de um novo continente. A partir disso, os mapas do mundo começaram a incluir a América. As navegações da Europa tinham o objetivo de conhecer e explorar novos lugares. Com isso, os europeus começaram a entender melhor o tamanho do mundo e como ele era. Os mapas feitos pelos cartógrafos europeus entre 1489 e 1507 mostram como essa visão foi se ampliando com o tempo. Ao chegarem à América, os europeus viram que o continente já era habitado. Eles também se surpreenderam com o jeito diferente de ser e de viver dos povos daqui. Por que essas diferenças? De onde vinha essa gente? Eram povos originários destas terras? Não sabemos a data exata em que a América começou a ser povoada e nem como isso ocorreu. A teoria mais aceita pelos pesquisadores é a de que grupos humanos teriam migrado pelo Estreito de Bering, numa época muito distante. Naquela época, o mar recuou e grandes geleiras se formaram, permitindo que as pessoas atravessassem de um continente para outro a pé. Esses grupos, vindos de diferentes regiões da Ásia, foram se espalhando e ocupando diversas regiões da América. Com o tempo, as diferenças nos modos de viver foram ficando mais marcantes. Entre os inúmeros povos que habitaram o continente, destacamos 3: os maias, os astecas e os incas. Eles viveram nas regiões onde hoje ficam México, Guatemala, Honduras, Peru, Bolívia e Chile. Os maias se estabeleceram na península de Yucatán, onde hoje ficam partes de Guatemala, Honduras e México. Entre os anos 300 e 900, construíram uma grande civilização com várias cidades-estado, cada uma com seus próprios governantes e leis. Eles cultivavam campos férteis, e o milho era seu principal alimento. Também era cultivado como símbolo de vida e prosperidade. O cacau era muito valorizado. Além de alimento, servia como moeda no comércio. As cidades eram interligadas por estradas que ajudavam no transporte e troca de produtos. Os maias tinham um sistema de escrita muito sofisticado, com símbolos gravados em pedras, madeira e cerâmica. Eles escreviam livros chamados códices, feitos com fibras vegetais. Neles registravam a história, leis, matemática, astronomia e suas crenças religiosas. Um dos códices mais famosos é o Códice de Dresden, que mostra como os maias observavam os astros, como o planeta Vênus e o Sol. Por volta do século XII, os astecas se estabeleceram no centro do México, vindos do norte em busca de terras férteis. Segundo uma lenda, viram uma águia pousar em um cacto com uma cobra nas garras. Os sacerdotes entenderam que era um sinal dos deuses, e ali construíram suas moradas. Essa imagem está até hoje na bandeira do México. A cidade de Tenochtitlán foi construída onde aconteceu essa lenda, no lago Texcoco. Com o tempo, os astecas conquistaram outras cidades, cobravam impostos e organizavam a produção de alimentos. Estocavam milho em celeiros para épocas de escassez.
O sistema de agricultura asteca usava as chinampas, que eram ilhas artificiais construídas nos lagos para plantar flores e alimentos. Essa técnica existe até hoje e foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Tenochtitlan, no século XVI, era uma cidade muito grande, com muitos canais e aquedutos que levavam água das montanhas. Os espanhóis ficaram espantados quando a viram em 1519. Os astecas tinham mercados onde vendiam muitos produtos, como artesanato, cerâmica, cacau, milho e tecidos. As mulheres faziam tortilhas com feijão e pimenta, chamadas de tlaxcali. Eles não usavam dinheiro, faziam trocas entre si. Prática chamada de escambo. As leis eram rígidas, ninguém podia roubar. Se alguém fosse pego, era punido com severidade, até com a morte.